Em Marcos 10, a partir do versículo 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E aí eu lembro as palavras de Jesus também, lá em Marcos 8, 36 e 37, meu irmão. Diz assim: Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? E essa segunda frase aqui, eu quero fazer uma reflexão nela. Que daria um homem em troca da sua alma? Infelizmente, queridos, aquele jovem rico, ele trocou a sua alma por uma vida de abundância financeira, aqui sobre essa terra, né? A sua riqueza ali vai falar mais alto, e o texto vai dizer que ele saiu muito triste com esta palavra de Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades. Ele então deixa de seguir a Jesus. Ele vai trocar a sua alma pelos bens que ele possuía, pelas muitas propriedades que ele tinha. Ele troca a sua alma por uma vida abundante de dinheiro. E a riqueza daquele jovem vai falar mais alto do que o amor dele por Jesus. E aí eu te pergunto, o que tem falado mais alto na sua vida? Pelo que você tem trocado a sua alma? Aquele jovem, meu irmão, era um seguidor de Jesus. Ele não surgiu do nada. Ele seguia a Jesus. Aquele jovem, ele tinha Jesus na sua vida. Mas ele sabia que, apesar de ter Jesus, o mais importante era que Jesus o tivesse inscrito no livro da vida. Isso era o mais importante. Ele sabia disso. E isso estava deixando aquele jovem angustiado. Eu tenho Jesus, mas será que Jesus me tem inscrito no seu livro da vida? Isso o angustiou tanto que ele vai até o mestre, ajoelha-se, e vai fazer a pergunta lá: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer ali todos os mandamentos, Não matarás, não adulterarás, não. E ele vai dizer: olha, mestre, eu tenho observado isso aí desde a minha juventude. No versículo 21, interessante, que vai dizer assim, que Jesus fitando-o, fixando os olhos nele, Jesus olhando nos olhos dele, olho a olho, vai dizer que Jesus o amou. Jesus amou, Jesus não ficou contrariado com a possível resposta que aquele jovem ia dar. Jesus o amou, querido. Aquele jovem realmente o seguia e tinha o coração inclinado para Jesus. Mas as coisas do mundo ele permitiu que falasse mais alto no coração dele. Por mais que ele amasse a Jesus. Tem muita gente assim que ama a Jesus, ama a Deus, gostaria muito de ser um servo, uma serva do Senhor, mas permite que as coisas do mundo
falem mais alto em seus corações. E aquele jovem vivia angustiado. Que essa mesma angústia possa tomar conta também do seu coração, a ponto de você se dirigir a Deus, se dirigir a Jesus e perguntar: mestre, o que preciso fazer para ter realmente uma vida contigo, para ser salvo, para ter a vida eterna? O Espírito Santo vai lhe mostrar. O Espírito Santo vai trazer à sua consciência aquilo que você faz de errado, que não agrada a Deus. Agora que você tenha uma atitude totalmente diferenciada da do jovem rico, de não virar as costas e ir para o mundão de novo. O jovem rico, infelizmente, teve essa atitude vergonhosa de Jesus lhe dar o direcionamento e ele não querer seguir, porque ele amava mais o que ele tinha do que ser discípulo de Jesus. E o texto vai dizer no versículo 21 aí, que Jesus o amou. O amou, que falou com ele: olha, uma coisa só te falta. Vai, vende tudo o que você tem, dá para os pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Mas no versículo 22 vai dizer que aquele jovem, ele ficou muito contrariado com essa palavra de Jesus. E é por isso que muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia e nem gostam de ouvir muitos sermões, né? Muitas pregações, porque vai ficar contrariado. Porque por mais que a pessoa diga que ama a Deus, que ama a Jesus, ela não quer ouvir a verdade, porque ela vai se contrariar com a verdade. E aí o texto vai dizer que ele, contrariado com esta palavra de Jesus, ele se retirou muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades e ele não queria fazer isso. O coração dele estava no que ele tinha. Deus não está mandando você desfazer de tudo que você tem e vender tudo que você tem, a não ser que você tenha o mesmo coração daquele jovem rico. Se o que você possui é tudo na sua vida, não cabe mais nada, nem um pouquinho de Deus aí na sua vida, porque o que você tem é tudo, então é a mesma ordem, desfaça de tudo para ter um tesouro no céu. Mas você pode ter, meu irmão, e isso ser uma bênção nas suas mãos, para que Deus te use, para você ajudar aqueles que precisam, para você ajudar aqueles que estão passando por dificuldade a terem uma vida menos sofrida. Deus não está mandando você desfazer de tudo, mas que você tenha um coração voltado para Ele. Em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que são essenciais à vida, os serão acrescentadas. O alimento, a roupa, a bebida, a água, tudo isso vai ser acrescentado. Só que os gentios, Jesus diz, é que buscam todas estas coisas. Vocês não deveriam ser assim. Vocês também estão preocupados demais com essas coisas. Jesus está dizendo em outras palavras ali em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ele vai dizer: não andeis ansiosos pelo que há de comer, beber ou se vestir. E ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas os serão acrescentadas. Não se preocupem, Jesus está dizendo isso, não se preocupem com essas coisas, porque com estas coisas me preocupo eu para dar a vocês. Simplesmente busquem em primeiro lugar agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, vivenciar o reino de Deus aqui na terra, amando uns aos outros, Deus sobre todas as coisas, e amando ao próximo como a si mesmo. Então é isso que Jesus está dizendo. Buscar o reino de Deus, querido, é você entregar sua vida para Jesus, comprometer-se com Ele e viver para Ele. Viver Jesus todos os dias na sua vida. E aí, como eu disse, aquele jovem rico, ele vai dar, ou melhor dizendo, trocar a sua alma pelas coisas desse mundo, pelo dinheiro que ele tinha. Ele era um seguidor de Jesus, mas não a ponto de renunciar ao que tinha para seguir a Jesus. Ele tinha Jesus,
mas o seu coração não era todo de Jesus. E ele sabia que apesar de ter Jesus, o mais importante era que Jesus o tivesse, né? É muito bom que façamos essa reflexão, meu irmão. Porque podemos achar muitas vezes que temos a Jesus e ele não nos termos na sua vida como discípulos. E você sabe que só é salvo aquele que se torna discípulo. Não é aquele que se torna membro de uma igreja já está salvo. Não. Tem muito membro de igreja que não é discípulo. Não é discípulo de Cristo. Não é discípulo de Jesus. Não é a igreja que vai garantir a sua salvação. O que vai garantir a sua salvação é você se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Só é salvo aquele que é discípulo. E muitos têm trocado a sua alma por muitas coisas nesse mundo, meu irmão. Por muitas coisas que esse mundo tem proporcionado. Eu não sei o que o mundo tem proporcionado na sua vida, mas não troque nunca aquilo que o mundo está te ofertando por uma vida com Cristo. O jovem rico foi um deles, que trocou o que esse mundo ofertou a ele pelo amor dele a Jesus. E muitos têm trocado a sua alma pelos prazeres carnais que essa vida tem proporcionado. Prazeres carnais que não agradam a Deus. Olha o exemplo de Moisés. Moisés que foi criado lá pela filha de Faraó no Egito. Moisés preferiu, meu irmão, renunciar a todos os prazeres e às riquezas que o Egito lhe proporcionava ali, naqueles dias. Para quê? Para servir a Deus. Ele preferiu ser maltratado juntamente com o seu povo hebreu do que se dobrar a tudo que o Egito estava lhe oferecendo. Olha o que vai dizer em Hebreus 11, a partir do versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé. Moisés era um homem de fé. Apesar de ter sido criado com a filha de Faraó, se você for conhecer a história de Moisés, Moisés ele era levado para ser amamentado pela sua mãe biológica. Porque quando a filha de Faraó o achou ali, né, boiando ali no rio, no Egito, logo a irmã de Moisés apareceu, respondendo a uma pergunta que a filha de Faraó tinha feito, né, quem amamentará, quem cuidará dessa criança? Aí a irmã de Moisés se apresenta e dá uma sugestão, que tinha uma mulher. E essa mulher era a mãe biológica de Moisés. E aí então é levado Moisés, né, ainda pequeno, para ficar indo lá, no meio dos hebreus, sendo amamentado a filha de Faraó não sabia, mas era pela sua mãe biológica. Ele recebe aquela primeira educação ali, né, confirmando que está lá em Provérbios 6:22, né, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E Moisés cresce, mas sendo um homem de fé, crendo no verdadeiro Deus, o Deus dos hebreus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o texto vai dizer que pela fé, ele já quando homem feito, ele se recusa a ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, o opróbrio aqui é a vergonha, a desonra, a humilhação de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés preferiu, meu irmão, sofrer e ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado que o Egito lhe ofertava. Moisés tinha uma vida boa. Moisés era o possível sucessor do rei, do faraó. E ele usufruía ali, todos os prazeres que você imaginar. Riquíssimo. O Egito naqueles dias dominava praticamente o mundo, o império, né? E ele está ali sendo criado pela filha de Faraó, usufruindo de tudo do bom e do melhor.
Mas o texto vai dizer que ele preferiu sofrer e ser maltratado com o seu povo do que estaria usufruindo dos prazeres transitórios do pecado. Por que são transitórios, meu irmão? Porque são momentâneos, querido. Você não vai ter esse prazer para a vida toda. Eu sei que está aí nos prazeres da vida, achando que está curtindo a vida, né? Fazendo toda a vontade da carne, todo tipo de orgias, bebedices, tudo. É transitório, meu irmão. Você vai viver no máximo aqui 80, 100, 100 e alguma coisinha de anos. E a eternidade, você vai passar onde? Você já se preocupou com isso? Porque você está usufruindo dos prazeres transitórios do pecado, o que Moisés recusou naqueles dias. Com toda a sabedoria e toda a fé de Moisés. Mas você não está recusando. Você está usufruindo todos os prazeres transitórios que o mundo, que o pecado está te ofertando. Mas você não parou ainda para pensar o que vai ser depois disso, porque está dizendo é transitório, é algo passageiro, não é algo permanente, não é algo para a vida toda. Será que vale a pena esses poucos anos que nós passamos aqui nessa terra, renunciar a Deus para viver esses prazeres transitórios do pecado, renunciando a uma vida eterna? Então muitos têm deixado de servir a Deus, de ter esse prazer de servir a Deus para estar usufruindo desses prazeres transitórios aí que o pecado lhe proporciona. Pelo que você tem trocado a sua alma? Essa foi a pergunta que Jesus fez. Que daria o homem em troca da sua alma? E vai dizer que em Hebreus 11, 27, diz que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, pela fé, ele abandona o Egito. O Egito, naqueles dias ali, representava o mundo para Moisés. É um mundão, né? Ofertando todo tipo de prazer, ofertando oportunidades desonestas e ilícitas até de você ficar rico. E mesmo que você fique rico de forma lícita e honesta, seu coração não tem que estar no dinheiro, não tem que estar nessas coisas do mundo. E pela fé, Moisés abandona o Egito. Pela fé, Moisés abandona o mundo, preferindo sofrer e ser maltratado ali com o seu povo, com o povo de Deus, a estar usufruindo os prazeres transitórios do pecado. E, infelizmente, muitos cristãos têm preferido justamente isso, usufruírem dos prazeres transitórios do pecado, do que terem uma vida de compromisso com Deus, uma vida compromissada com o Senhor. Está lá dentro, mas o coração está cá fora, está no mundo, está de corpo presente ali na igreja, mas o coração está no mundo. Então muitos estão preferindo usufruir desses prazeres, que são transitórios, a terem uma vida de compromisso com Deus, né? Você vai ver, infelizmente, na igreja, muita gente dizendo que tem Deus, que tem Jesus, mas compromisso que é bom, nada. Nada. Compromisso com o reino, zero. Compromisso é com Ele. É desfrutar do que essa vida tem de bom, que Ele julga ser bom, né? O que essa vida tem de bom para me dar. E a gente vê que a palavra compromisso, ela tem incomodado a muitos, principalmente a muitos que estão servindo a Deus. Há muitos que estão servindo a Deus. Querem servir a Deus, mas parece que tem pavor dessa palavra, compromisso. Vai falar compromisso, vamos se comprometer aqui, né, com o ministério, com alguma função, com a palavra. Parece que tem cristãos que têm pavor a essa palavra de compromisso. Mesmo fora da igreja, as pessoas têm uma rejeição com relação a se comprometerem com alguma coisa, né? Mas eu estou falando aqui da vida cristã. E muitos querem servir a Deus de qualquer jeito, sem nenhum tipo de compromisso. E fala, quando precisar de mim é só falar. Quando precisar, meu irmão,
Pode falar. Irmã, quando precisar de mim, pode falar. Mas não querem nenhum compromisso. Será que é isso que Deus quer? Que você viva dessa forma? Quando precisar é só falar? Não, meu irmão. Deus quer que você ponha a mão no arado. Deus quer que você faça as obras do Senhor. Inclusive, você vai ver em vários lugares da Bíblia que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. E eu não estou falando de fazer as obras, não é só lá dentro da igreja, assumindo o ministério, né? Ministério infantil, educando as crianças na palavra de Deus, educando os jovens, os adolescentes, os adultos. E tem uma série de outros ministérios. Não estou falando só de lá não. Lá é bom que você assuma também, porque Deus precisa de pessoas aqui para estar fazendo a sua obra. Não que ele precise no sentido dele não conseguir fazer isso sozinho, não é nesse sentido que eu estou falando, mas ele prefere nos incumbir dessa responsabilidade, porque é através disso que nós vamos demonstrar realmente nosso verdadeiro amor a ele. E ele espera por nós, que nós o amemos a ponto de batalharmos, lutarmos aqui para ganharmos o máximo de alma possíveis, né? Mas a obra do Senhor você faz principalmente cá fora, sendo um verdadeiro cristão na vida das pessoas que lhe cercam, que lhe rodeiam, o seu testemunho, o seu tratamento para com elas. E se você realmente é aquela pessoa que ama o seu próximo a ponto de ajudá-la, porque dizer que ama também só de boca, isso aí não tem nenhum valor. Você leia lá Tiago, capítulo 2, que você vai ver Tiago falando da fé sem as obras, que é aquele que ama só de boca, só ora. Meu irmão, vou orar. Mas se você pode ajudá-lo em alguma coisa, né, em alguma coisa você pode ajudar, você tem que ir lá fazer. É nesse sentido aí que Tiago está dizendo que quem só ora e tem condições de chegar lá e dar nem que seja qualquer coisinha para ajudar, com relação ao alimento ou qualquer outro tipo de necessidade, você está tendo uma fé sem obras. E nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Somos salvos pela fé, mas na hora do julgamento nós vamos ser julgados também pelas nossas obras, né? Você tem que ter uma fé com obras. A fé sem obras, você está negando a Deus do mesmo jeito. Você não está crendo. Você diz que tem fé, mas não tem obras do Espírito Santo, a obra do amor, de ajudar o próximo, de renunciar às coisas erradas por amor a Deus. Você tem que ter. Então Deus quer que nos comprometamos com o seu reino, que façamos realmente as obras, e as pessoas têm pavor a se comprometer, a essa palavra compromisso, não querem saber de compromisso. E aí, se precisar dela, é só falar que ela está ali sempre disponível, mas não quer saber de se comprometer com a palavra de Deus. Se você não quer se comprometer com a palavra de Deus, com Deus, Deus também não tem nenhum compromisso com você. Ela começa por aí, né? Eu quero servir a Deus de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Jesus nos convida a termos compromisso com Ele, a termos compromisso com a sua obra. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, faça renúncia. Não, faça renúncia. Faça renúncia das suas vontades, dos seus desejos, daquilo que você quer, mas não agrada a Deus, ou então daquilo que você está querendo fazer, mas priorize, não, isso aqui primeiro, de Deus. Então, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negue a tudo aquilo que não esteja agradando a Deus para servir a Jesus. Jesus chega a dizer também em Lucas 14:33 que aquele que não renuncia a tudo que tem, esse não pode ser seu discípulo. Tudo que você tem que não agrada a Deus, você tem que renunciar. Do contrário, você não pode ser discípulo de Jesus. Lucas 14:33. E em Jeremias 48:10 diz que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deus quer compromisso. Deus não quer a coisa relaxada. Quando der eu faço. Quando precisar de mim, fala comigo. Eu podendo, eu ajudo. Eu faço, eu aconteço. Eu me envolvo na obra. Deus não quer crente relaxado. E o que mais estamos vendo é crente relaxado, fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, priorizando as suas próprias vontades e não a de Deus na vida dele.
E aí muitos têm trocado a sua alma por uma vida descompromissada com Deus. Crentes que têm trocado a sua alma por uma vida sem compromisso com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Que você não seja nenhum desses. Moisés tinha compromisso com Deus. Tinha tanto compromisso com Deus que ele preferiu ser maltratado juntamente com o seu povo do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Tamanho era o compromisso de Moisés para com Deus. Já o jovem rico não tinha esse compromisso com Deus, com Jesus, naqueles dias, né? Você vai ver que ele não tinha. Ele não quis ter esse compromisso porque ele estava mais amando as coisas desse mundo. Ele não estava priorizando o reino de Deus, as coisas de Deus. Que você tenha compromisso com a palavra, meu irmão. Que você priorize as coisas do reino. Deixe de estar priorizando muitas vezes as coisas do mundo. Em 1 João 2,15 vai dizer que não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não estará nesta pessoa. 1 João 2,15. Então a gente vê que muitos têm trocado a sua alma por muitas outras coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, muitos têm trocado, como o jovem rico aí, trocado a sua alma pela fascinação do dinheiro, do ter, das posses, dos bens, né? E pelo dinheiro muitos vendem a sua alma, meu irmão, mas querem continuar agradando a Deus ali de qualquer jeito. Querem agradar a Deus em alguma coisa. Vendem a sua alma, trocam a sua alma pelo dinheiro, mas querem continuar agradando a Deus, né? É o joio no meio do trigo. E Deus não aceita o nosso amor pela metade. É ou não é? Tem ou não tem amor por Deus, né? E a gente vai ver que em Apocalipse 3, versículo 15, Jesus vai comparar aquele que age assim com aquela pessoa morna. Com aquela pessoa morna. E ele vai dizer em Apocalipse 3, 15 e 16: Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, querido, não troque a sua alma por nada nesse mundo. Siga o exemplo de Moisés. Siga o exemplo de Moisés. E nunca, jamais siga o exemplo daquele jovem rico, que apesar de seguir a Jesus, ser um seguidor de Jesus, ele até amava Jesus, mas não a ponto de fazer renúncias. Não a ponto de negar as suas próprias vontades. E Jesus vai dizer: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Ele amava, mas não a ponto de deixar o dinheiro para trás. 1 Timóteo 6, versículo 9 vai dizer que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. E muitos têm trocado, meu irmão, a sua alma pela fascinação das riquezas, de querer ficar rico, de querer ter dinheiro. E pelo dinheiro trocam a salvação da sua alma para depois sofrerem as consequências. 1 Timóteo 6, 9 em diante diz: os que querem ficar ricos caem em tentação e em ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na destruição. Olha só, esses são os que querem ficar ricos. E a palavra de Deus aconselha que você fuja dessas coisas. Fuja dessas coisas. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então a Bíblia aqui declara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, né? A cobiça do dinheiro,
cobiça do ter, na cobiça de construir riquezas, alguns nessa cobiça, aí a Bíblia vai dizer aqui em 1 Timóteo 6,10, continua dizendo, alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aí vem o conselho no versículo 11, 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Esse é o conselho que a palavra de Deus dá para aqueles que querem ficar ricos, ter muito, ter dinheiro. Se Deus te abençoar, que você tenha muito, mais do que o que você até necessitaria de viver, que você seja a bênção nas mãos de Deus para ajudar até outras pessoas. Mas o ter por ter, aí você já entra no pecado. E aqui a palavra de Deus, o conselho que dá é isso. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, dessa cobiça, né? Dessa ganância, do querer ter, de tudo. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, meu irmão, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos estar concluindo aqui. O diabo ele vai oferecer para Jesus. Ele vai justamente oferecer o mundo para Jesus. Parecendo até que Jesus já não era o dono do mundo, né? De todas as coisas. Mas Jesus estava ali como homem. Ele se esvaziou da sua glória. E ele, na forma humana, Satanás viu a possibilidade de tentá-lo para conseguir, talvez ali, no entender do diabo, tentar fazer com que Jesus desistisse daquele sacrifício pela humanidade, né? E ele vai, lá em Mateus 4, versículo 8, o texto vai dizer que o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Qual foi a resposta de Jesus ali para Satanás? No versículo 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Essa deveria ser a resposta de muitos irmãos ao receber propostas indecentes. Essa deveria ser a resposta de muitos irmãos. Mas muitos irmãos têm se dobrado. Muitos irmãozinhos crentes, cristãos, quando vê a oportunidade do dinheiro fácil, têm trocado a sua alma por conta do dinheiro. Mas estão lá, às vezes, continuando querendo servir a Deus de qualquer jeito. Servir a Deus pela metade, né? Então essa mesma proposta tem sido feita aí, para muitos hoje em dia. Muitos querem ganhar o mundo mesmo, o mundo do dinheiro, o mundo dos prazeres, e não se importando com a perda da alma dele. Não se importando com a perda da sua alma. E muitos ainda acham que estão salvos mesmo assim. Pelo menos o jovem rico ali, ele foi sincero, né? Ele foi sincero. Ele viu que não dava para renunciar o que ele tinha, ele retirou-se, ele deixou de seguir a Jesus, pelo menos foi sincero. Mas nós sabemos que sinceridade nunca salvou e nem nunca vai salvar a ninguém, por mais sincero que a pessoa seja. Não vai salvar, meu irmão. O que salva é uma conversão verdadeira e genuína, arrependimento dos seus pecados e o abandono deles. Se você se arrepender e abandoná-los, de fato você vai obter a salvação em Cristo Jesus. Mas muitos preferem perder a sua alma do que deixarem o mundo passar com seus prazeres, com as suas concupiscências, com seus deleites, né? 1 João 2,17 diz, ora, o mundo passa, bem como também a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Amém? E eu encerro aqui lhe perguntando o que Jesus perguntou. Foi o início da nossa reflexão. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Conserve a sua alma, meu irmão. Conserve a sua alma sempre íntegra, sempre temente a Deus.
do que vendê-la para ganhar tudo que o mundo vai te oferecer, tudo que o mundo tem para te ofertar. Você vai sofrer as consequências. Portanto, conserve a sua alma, sempre íntegra e temente a Deus. Encerro com Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então tenha sempre esse coração quebrantado e contrito a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós mais uma vez te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, fazendo essa reflexão na Tua palavra. Que o Senhor fale profundamente no coração de cada filho Teu, que a ouviu, que está ouvindo, para que haja mudanças para que herdem a vida eterna que o Senhor tem prometido a todos aqueles que te amam. Que nós verdadeiramente possamos fazer boas escolhas e jamais trocarmos a salvação da nossa alma pelos prazeres transitórios do pecado que esse mundo nos oferta. Fortaleça-nos, ó Pai. Fortaleça cada filho, cada filha que neste momento está clamando a Ti por algum pedido, clamando por algum socorro, que o Senhor atenda a cada pedido de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.